Olá, caros alunos. No último vídeo, nós falávamos de um discípulo de Clemente de Alexandria, o Orígenes, que vai suceder o seu mestre na liderança da escola de Alexandria. Hoje nós vamos falar de um outro filósofo que vai surgir ali um século depois da morte de Orígenes, quando a patrística vai alcançar o seu auge, Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, ele desempenhou um importante papel de precursor e orientador do famoso filósofo Santo Agostinho, né, que a gente já viu em outras aulas, mas nós vamos voltar a falar sobre ele. Santo Ambrósio descendia de uma influente família romana, convertida ao cristianismo. Ele nasceu na Gália e estudou filosofia, retórica e teologia, e logo se transferiu para Milão, no norte da Península Itálica, onde viveu os anos mais importantes da sua carreira. O bispo de Milão havia morrido nessa época, em 374, e houve uma polêmica para a escolha de seu sucessor. Os habitantes da cidade pressionaram para que houvesse a eleição de um novo bispo para chefiar a igreja local, mas os bispos das regiões vizinhas pediram ao imperador que escolhesse o novo líder eclesiástico por meio de um decreto imperial. Por quê? Porque eles temiam que a eleição popular gerasse instabilidade política em Milão, porque existia um número significativo de seguidores de heresias na cidade, majoritariamente o arianismo. A gente já ouviu muito falar sobre arianismo na época de Hitler, né? Mas o arianismo é uma palavra muito antiga e é uma heresia que surgiu ali no século IV, fundada por Ário, daí que veio o nome arianismo, né? Segundo essa heresia, Jesus seria apenas uma criatura divina, como todas as outras, ainda que pudesse ser venerado por conta da sua vida e por Deus o haver reconhecido como um homem perfeito. Mas ele não poderia ter uma essência divina, porque isso era uma exclusividade de Deus, um ser indivisível. Então, basicamente, essa que é a ideia central do arianismo. Santo Ambrósio já se destacava como um influente membro da igreja. Seu nome, então, foi sugerido como uma alternativa conciliadora, com uma grande receptividade, sendo nomeado bispo no mesmo ano. A principal contribuição de Santo Ambrósio para o pensamento cristão na Idade Média foi estabelecer com firmeza as relações entre o Estado, o Império e a Igreja. Tornou-se necessário determinar como as duas instituições deviam se relacionar, porque o cristianismo ele já exercia no início ali da Idade Média uma influência bem significativa na política. Isso aconteceu porque os cristãos formavam um grupo numeroso na sociedade que se comportava conforme as orientações morais dos sacerdotes da Igreja. Já no Império Romano, os cristãos constituíam a maioria da população. Mesmo entre os governantes, havia muitos seguidores do cristianismo. Assim, o Estado ele passava a depender do grande poder moral e espiritual que os padres, especialmente os bispos, exerciam sobre os cidadãos. Santo Ambrósio, então, foi muito talentoso em sua atuação como líder da igreja e hábil político, porque as duas coisas se misturavam, como a gente está mostrando, né? Escreveu várias cartas para os diferentes governantes que administravam o império, nas quais ele dava conselhos, fazia reivindicações para a igreja e os cristãos e os advertia para que eles se portassem segundo a moral cristã. A justificativa usada por Santo Ambrósio para exercer a sua autoridade e intervir nos assuntos do Estado provinha de sua condição de representante da Igreja fundada por Cristo. Por isso, como mediador entre Deus e os assuntos humanos. Como bispo, ele era um instrumento por meio do qual as bênçãos ou as condenações divinas eram aplicadas. Segundo ele, assim como todo cidadão devia prestar serviço militar ao império, o imperador também deveria se submeter à verdade revelada por Deus. Nós podemos perceber a influência dessa ideia com um exemplo concreto. Havia no edifício do Senado de Roma uma estátua da deusa Vitória e um altar a ela dedicado. A tradição romana mandava que todos prestassem homenagens a essa divindade diante desse altar, o que, claro, revoltava os cristãos, porque o cristianismo determinava venerar somente a Deus e não reverenciar nenhuma outra divindade, muito menos um ídolo, né? Em face dessa polêmica, então Santo Ambrósio vai escrever ao imperador atacando essa norma e exigindo o fim dessa norma. Veja a carta. Se fosse uma causa civil, o direito de réplica estaria garantido para a parte opositora, mas é uma causa religiosa e eu, o bispo, faço uma reivindicação. Certamente, se mais alguma coisa for decretada, nós, os bispos, não poderemos mais sofrer como se estivéssemos satisfeitos e não tomar conhecimento.
Vós, portanto, podereis vir à igreja, mas não encontrareis nenhum sacerdote aí, nem encontrareis um que vos resista. Em outras palavras, então, Santo Ambrósio, ele aceita a autonomia do imperador para governar, né? Ele é ali mediador, né? Mas ele vai advertir, olha, se exigir dos cristãos que ajam de maneira contrária à sua fé, então você não vai encontrar mais na igreja o reconhecimento como homem digno de receber as bênçãos de Deus. Então, basicamente é isso. Então, em Santo Ambrósio, nós podemos então perceber uma figura política marcante que vai tentar ali fazer uma conciliação entre a igreja e o Estado, né? Então a gente vai ver ali durante toda a Idade Média essa ligação entre a igreja e o Estado que vai se iniciar no início da Idade Média e que vai se prolongar exatamente por causa desse vínculo estabelecido.